Estamos de volta. Olha, os produtores de milho devem ficar cada vez mais atentos a um problema, né, que não ainda existem medidas curativas. São os enfesamentos, né? Doenças que podem provocar perdas de mais de 70% aí na produtividade. A gente ainda tem também as cigarrinhas, né? Que causam grandes danos à produção de milho no Brasil. Aliás, agora, por exemplo, o Paraná vive uma situação bem complicada, né? Com perdas de quase aí 50% da lavoura, e um dos problemas tem sido a cigarrinha. Mas olha só, a gente conversou nessa semana com os pesquisadores da Embrapa, Sorgo e Milho, né, que são especialistas no assunto, o Ivênio Rubens e a Dagma Dionísia. E eles vão dar dicas, né, de como você ali no sistema de produção ou no manejo pode, né, se ajudar a prevenir esses problemas. E também sobre como agir para que a sua lavoura possa estar protegida. Acompanhe agora nessa entrevista. E olha só, então a gente, antes de falar sobre esse manejo, né, tanto o Ivênio como a Dagma, eles sempre estão dando essa assistência, informação, não só fazendo levantamento de pesquisas, mas levando informação para os produtores rurais, né, porque as cigarrinhas, os enfesamentos são grandes desafios para esses produtores. Antes de a gente começar a falar sobre orientações de como proceder para evitar ou controlar, eu vou começar pedindo que o Ivênio explique rapidamente, né, sobre os tipos de enfesamento, né, e a questão aí da cigarrinha do milho, para a gente poder aí, começar a falar dessas dicas. Tá, na verdade, eu sou da parte de entomologia, então eu falo melhor da praga. E é até interessante a gente ressaltar isso, porque a gente está naquela situação, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, a gente tem que dar essa ênfase à praga, à cigarrinha, porque ela é o vetor, ela que carrega o patógeno que vai causar as doenças, que é o que a Dagma vai falar também no decorrer da entrevista. Né? Para entender bem, nós estamos falando de um inseto muito pequeno, né? Em torno aí de 4 milímetros. Convivemos com esse inseto há muito tempo, mas pelo seu tamanho talvez ele passe até imperceptível na lavoura. Mas agora a gente está vendo com maior quantidade, né? A flutuação populacional está bem grande nas lavouras, e é mais fácil observar porque ele gosta de se alojar ali dentro do cartucho da planta do milho. Então, naquele cartucho, a gente encontra uma aglomeração, mais de uma cigarrinha normalmente, e fica mais fácil da gente visualizar. Então, essas características são interessantes. A gente tem um inseto pequeno que gosta de ficar no cartucho, coloração branca até o cinza. Mas a forma mais fácil da gente detectar a cigarrinha é com essas características, sabendo que é um inseto que se movimenta muito. Ele voa constantemente de um local para outro. Então, por isso que quando uma lavoura é muito infestada, costuma observar até nuvens desse inseto. E uma vez ali alojado no cartucho, o local de preferência dela, onde tem maior umidade, ela vai picar a planta, né? Ela vai succionar a seiva da planta, e nesse ato que ela vai se alimentar, ela transmite o patógeno. Certo. E a questão dos tipos de enfesamentos, né? Eu queria que vocês pudessem explicar, né? Só para dar uma rápida explanação para quem está em casa, que a gente tem 2 tipos, né? Tem o pálido e o vermelho. Então, em relação aos patógenos, na verdade são 3 patógenos que são transmitidos pela cigarrinha. É o raiado fino, que é uma virose, né? Que é o Maize Raiado Fine Virus. E são os 2 enfesamentos que são causados por 2 bactérias, o espiroplasma, que causa enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa enfesamento vermelho. Qual que é a dificuldade? Muitas vezes a gente não consegue distinguir entre os 2 tipos de enfesamento na lavoura, né? O enfesamento pálido, ele dá estrias cloróticas que acompanham a nervura da folha ali, então em alguma fase mais nova a gente consegue identificar esse enfesamento pálido muito facilmente, mas posteriormente ele se confunde com o enfesamento vermelho porque ele causa um avermelhamento também das folhas, tá? E o raiado fino, ele aparece na fase mais vegetativa, até próxima à polinização ali, é mais fácil a gente visualizar. Depois essas 3 doenças se misturam no campo, então a gente tem chamado de complexo enfesamento, né? É mais fácil identificar o raiado fino nas fases mais jovens da planta. Nessa fase mais jovem, a partir de V4, a gente já vê claramente sintoma de raiado fino. E os enfesamentos, dependendo de quando que a cigarrinha
transmitiu e da suscetibilidade do material, né, da tolerância desse material à colonização, à infecção ali, a gente vai ver ele ou mais cedo, ainda na fase vegetativa, ou a partir do florescimento isso se intensifica mais. Então, é valendo lembrar que para o raiado fino a gente vê ele facilmente na fase vegetativa e os enfesamentos a gente vai ver mais a partir ali da fase de polinização, mais próximo da fase reprodutiva da planta. Mas dependendo da suscetibilidade, a gente também pode observar sintomas na fase vegetativa da lavoura. E só para deixar mais claro, né, os enfesamentos são 2 bactérias que causam esse problema, e elas são bactérias que não têm parede celular, então por isso são chamadas de molicutes, é como se fosse bactérias sem parede celular ou bactéria com a pele mole, né? Pelas experiências que você já tem em relação ao Paraná, né? Porque essa proliferação, assim, ela é sempre presente e acontece. A gente sabe desse poder, né, que essas doenças, esses vetores têm de fazer com que isso prolifere de forma rápida, mas o que acontece que ainda não se conseguiu assim, diminuir, né, essa abrangência nas perdas da produção no Paraná? Na verdade, não só no Paraná, né, como eu disse, na maior parte das regiões produtoras, a gente teve problemas graves aí perto de você, no oeste baiano mesmo, é uma coisa bem endêmica também, bem parecida com o que tem aqui. Eu acredito que já deve estar espalhada aí um pouco para todas as regiões do Mato Piba também. A dificuldade maior que a gente pode considerar foi que nos últimos anos, o milho ele ganhou esse status de segunda safra, né, que o pessoal chama de safrinha em muitas regiões. E esse período de safrinha, ele acabou coincidindo com a época normal que essa praga, a cigarrinha, ela tinha seus maiores picos populacionais, que era em torno de fevereiro, né, até o iníciozinho de março, que tem uma combinação de temperatura, né, de clima ideal para que tenha essa praga. Você tem uma temperatura mais alta, você ainda tem umidade, você tem escassez de chuva em determinados períodos, né, que a gente chama de veranico. Tudo isso favorece a multiplicação da cigarrinha. Aliado a isso, a gente teve também o advento do uso dos transgênicos, né, principalmente da questão dos milhos tolerantes a herbicida, e isso proporcionou que tivesse muitas plantas desenvolvendo fora do período de safra do milho. Às vezes dentro da soja, às vezes em terrenos de pousio. É o que a gente chama das plantas voluntárias, ou tigueras, né, de milho que desenvolvem, e essas plantas servem de moradia e fazem uma ponte verde entre uma safra e outra, e faz com que a cigarrinha esteja presente e também o patógeno esteja presente na lavoura. Então, a gente tem uma associação de ocorrências, né, que não foi uma só, para favorecer todo esse surto populacional da praga. Só lembrando que o presidente da ProSoja, né, aí do Paraná, Eduardo Costa Cassino, ele se manifestou essa semana e disse que realmente esse cenário ele é algo que está fora, né, do normal, é atípico, como ele utilizou a palavra, né, por conta não só das dificuldades de atraso no plantio, né, mas também pelo severo ataque de cigarrinhas em regiões paranaenses. Eu agora quero trazer aqui então o que eu acho que o produtor campo nos espera para a gente possa acompanhar. A questão que esses enfesamentos, esses ataques desses vetores, eles podem ser prevenidos ou precavidos, enfim, com algumas técnicas de manejo, né, que podem ser aplicadas ao sistema de produção de milho. Eu vou trazer aqui alguns tópicos e aí vocês vão aí respondendo e falando da importância de cada um deles. Né? Primeiro eu queria que vocês falassem sobre a questão da influência do clima, né? Isso já foi percebido que, de fato, eles são um fator que contribui para o ataque? Eu vou falar primeiro e a Dagmar pode complementar, tá bom? Porque nós temos a interferência do clima não só no ciclo da praga, da cigarrinha, mas também nos patógenos. Então, existe uma situação que é mais favorável para a ocorrência. Normalmente,
é o que eu citei um pouquinho anterior, onde a gente tem uma ausência de chuva, mas a gente ainda tem umidade e a gente tem temperatura mais alta, e isso ajuda. Então, qualquer problema que às vezes te leve a colocar a lavoura um pouco mais fora de época, um plantio por uma data diferenciada do que é normal, isso também favorece a ocorrência da praga, né? Porque ela está se multiplicando, ela está se movimentando o tempo inteiro. Só para ter uma ideia, quando a temperatura está alta, um ciclo dessa praga pode ocorrer em 20 dias. Quer dizer, em 20 dias eu tenho de ovo a adulto e novos ovos na área. Então, por isso que multiplica bem rápido. Se isso ocorre na época do frio, isso já vai para 40 dias. Por isso que, às vezes, só o fato de estar mais frio já funciona, pode funcionar até como um escape para não ter a praga, né? Só para entender como que é importante a questão do clima, né? Dagmar, em relação à análise da área, né, antes desse plantio, por que é importante para analisar a área e os aspectos, de como isso influencia de fato? Só para complementar, antes de responder essa questão de área, né, a questão de clima em relação a enfesamentos, assim como a cigarrinha, os patógenos também eles sofrem influência de clima. Então, assim, o enfesamento pardo, ele tende a ocorrer em temperaturas mais altas, em torno de 25, 30 graus, lembrando que isso é uma média, né, pode variar para mais, para menos, e o enfesamento vermelho, que é o fitoplasma, em temperaturas um pouco mais amenas, em torno de 22 a 27 graus, mais ou menos. E uma questão importante é que o clima, né, na safra e nas safrinhas, ele é um pouco diferente, né, com maior umidade no período de safra e uma umidade mais baixa no período de safrinha. Então, essas plantas de milho na safrinha, elas tendem a ter um estresse climático maior, né, com os veranicos que o Ivene já citou ali, e isso ajuda a intensificar os sintomas dos enfesamentos. Já em relação a área, é sempre importante o produtor estar acompanhando, monitorando as lavouras dele, né? Principalmente se na área próxima à área que ele vai semear um milho mais novo, tiver ocorrência de lavouras mais antigas de milho, que estão com incidência de cigarrinha, mesmo que não haja uma ocorrência alta de enfesamento na área do vizinho ou na própria área do produtor, que tem uma diferença às vezes de plantio, ele observar nessa área a população de cigarrinha, a incidência de enfesamentos, porque assim ele pode ter uma noção de que ele pode ter problema na lavoura mais nova aí. Porque a cigarrinha, ela migra das lavouras mais velhas para as lavouras mais novas, e isso tem sido um fator importante na determinação de tanto da população de cigarrinha como na severidade dos enfesamentos nas lavouras. Então, esse acompanhamento por parte do produtor para não perder o período que ele vai fazer o controle da cigarrinha, ele é importante. Por quê? Porque após a cigarrinha transmitir os patógenos, infelizmente não tem nenhuma estratégia de manejo para as doenças. E sobre a questão do tipo de semente, né? De que forma também, como é que o produtor tem que agir na hora de escolher essa semente, né? E de fazer essa semeadura? Então, em relação à semente, a gente fala cultivar, né? A questão da semente, pensando na semente em si, é recomendável que o produtor escolha semente, sempre semente tratadas, né? A semente já vem tratada pelas empresas de semente, mas pode ser feito um retratamento ali para prevenir a transmissão inicial da cigarrinha, né, após a germinação, e já em relação à escolha de semente, já pensando no híbrido, buscar junto às instituições de pesquisa, as cooperativas e demais fundações que tiver na região, que estiverem trabalhando dentro do assunto, quais são os híbridos que estão se adaptando melhor na região em que o produtor está lotado. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes um cultivar que ele tem uma reação numa determinada região, uma reação que aparentemente é de tolerância, em outra região, devido à pressão de inseto, né, de cigarrinha, nem sempre a reação vai se repetir, ou seja, o material ele pode ter um nível de suscetibilidade maior à doença, e isso é importante que o produtor tenha em mente que essa avaliação dentro da região dele, buscar o híbrido junto às instituições que tem uma tolerância mais adequada para a região dele.
Vamos falar então agora dos usos dos inseticidas, né, nesse momento do plantio. A gente tem os biológicos e os químicos, e Vênio, quais são as orientações nesse caso para o produtor? Primeiro, né, a gente não pode ainda abrir mão da questão do tratamento de sementes com inseticida. Então, é importante conferir, né? Normalmente, as sementes compradas dessas boas empresas, elas já vêm com tratamento industrial de sementes. É só questão de conferir ali na embalagem qual o tratamento que teve, se está adequado para o controle, né, inicial de cigarrinhas, isso vale a pena. E o produtor também pode lançar a mão de produtos e fazer esse tratamento até na fazenda, se necessário. Normalmente são produtos ali do grupo dos neonicotinoides, então é fácil de encontrar, um grupo grande. A gente fala esse nome genérico porque fica mais fácil de olhar e é mais tranquilo. Mas o problema é que esse tratamento de sementes, que ele já foi com um período residual mais duradouro, antigamente se esperava até 30 dias, às vezes, né, de resíduo ainda, com ele funcionando. E hoje, a cada dia que passa, esse período diminui, mais pela própria resistência adquirida pelos insetos, né, do modo geral. Então, não tem conseguido muito mais do que entre 10 e 15 dias de um efeito residual sobre a praga. Então, rapidamente, você já estaria que estar monitorando e pronto para entrar com a pulverização. Né? A questão da pulverização é que não vale a pena um excesso de pulverizações. Às vezes a gente visita lavouras com 11 pulverizações para cigarrinha. E não é isso que resolve. Né? A pulverização ela vai resolver mais se for ali no início. Então, as pesquisas mostram, né, não são dados nossos, mas dados de pesquisa do modo geral, que vai ficar ali em torno de 3, 4 pulverizações no máximo, se quiser insistir um pouco. Né? A partir disso, já não tem muito mais efeito. O que faz toda a diferença, e isso serve tanto para o inseticida químico quanto para o inseticida biológico, é o que a gente chama de posicionamento. Né? Qual o momento ideal que você vai entrar com esse controle? Você imagina que eu vou fazer um tratamento, uma pulverização, quando essa planta está ali novinha, no máximo 4 folhas desenvolvidas, e eu só vou ver o efeito desse tratamento que eu fiz lá na frente, 2 meses depois, perto do pendoamento, da polinização, quando é que vai ter a manifestação da doença. Né? Então, o produtor, às vezes, ele fica um pouco desanimado, porque ele aplica o inseticida, passa 3 dias, ele vai na lavoura, continua vendo cigarrinha, aplica de novo, passa os 3 dias, ele continua vendo cigarrinha. Então, ele pode pensar, fala assim, mas meu produto não está funcionando, eu fiz pulverização, joguei dinheiro fora, a cigarrinha não morreu. Não é isso, é que a cigarrinha ela se movimenta, ela migra o tempo inteiro, então ela chega o tempo inteiro na lavoura. Então, muitas vezes ele já eliminou uma gama boa de cigarrinhas que estavam até infectadas, e o efeito positivo disso vai ser visto só lá na época do florescimento, do pendoamento, quando vai ver menos ocorrência de doença. Se não faz essa aplicação, a tendência de perdas são bem maiores. Então, eu só volto a frisar. Esse posicionamento ali de começar uma pulverização bem no início, ali com 2 folhas envolvidas, talvez, olhando se tem ou não tem a cigarrinha, ele é essencial. Isso vale para o químico e para o biológico. Né? Só para deixar bem claro, nós temos mais de 30 produtos biológicos registrados no mapa, são todos fungos, né? O que tem efeito sobre cigarrinha do milho ainda são inseticidas biológicos à base de fungos, e nós temos o mesmo número de produtos químicos também registrados, inseticidas de um modo geral. Esses inseticidas, vale a pena o produtor olhar também, porque tem alguns que eles são de choque, tem um poder bom para matar a cigarrinha, mas um período residual que vai durar poucas horas. Então, ele não mantém o efeito na planta, ele mata muito bem aquilo na hora da aplicação. Mas tem produtos que são sistêmicos, que têm uma chance de ele ficar alguns dias fazendo efeito na planta. Então, é bom ele mesclar também. Ele não precisa usar um único produto. Tentar usar o de choque quando a população for muito alta
e manter um sistêmico às vezes. Então, por isso que dá para equilibrar com poucas pulverizações. Falando agora da questão da rotação, né, dessas cultivares, a importância dessa rotação. Então, em relação à rotação de culturas, um padrão importante que a gente tem observado é o seguinte: qualquer cultura que a gente semeia ela sobre ela mesma, tem tendência de ter uma população de insetos e população de doenças, no geral, tanto outros insetos e outras doenças no geral, a gente está favorecendo a ocorrência de maior quantidade de doença e de maior infestação de insetos, porque eu tenho alimento o tempo todo nessa lavoura, né? Então, uma das recomendações, inclusive, para enfesamento e para cigarrinha, é essa questão de evitar o milho sobre milho. Então, esses plantios sequenciados de milho, né, essas épocas de plantio também muito próximas, com lavouras ou com lavouras com idade, diferindo ali as fases vegetativas, vai favorecer que a cigarrinha migre. Uma das dificuldades da rotação de culturas, pensando na cigarrinha e nas doenças, é que o nosso sistema de produção brasileiro hoje, a gente tem milho praticamente o ano inteiro. Então, a gente quase que tem uma ponte verde durante todo o ano. E as poáceas, né, que são as gramíneas, e outras poáceas, um grupo grande dessas gramíneas, elas são hospedeiras são abrigo para cigarrinho, né? A gente não tem o dado ainda confirmado se elas são hospedeiras dos patógenos, mas elas abrigam cigarrinhas, inclusive outras culturas também são abrigo de cigarrinho. Então, até essa rotação de cultura, ela tem que ser pensada sob o ponto de vista se as plantas que a gente vai inserir nesse sistema, elas são abrigo ou não para cigarrinho, porque tudo que favorece a sobrevivência da cigarrinha ali, ela está favorecendo que essa população chegue mais rápido dentro das lavouras de milho, que até então é o único hospedeiro dos enfesamentos, e também é o único hospedeiro da cigarrinha, comprovadamente até agora, né? Ivênio, esse problema, né, ele não é só do Brasil, né? Outros países também vivem, né? Enfrentam esse problema com a questão aí dos enfesamentos, com da cigarrinha, enfim. Ele é um problema do milho, né? Tanto é que a gente falou que outras plantas servem como hospedeiros para alimentação e abrigo, a gente citou braquiária, milheto, sorgo, mas para o ciclo reprodutivo se completar, até onde a gente sabe, precisa do milho. Mas ela se completa nesse milho que a gente tem aqui e em milhos selvagens, às vezes lá na região do México. Então, aonde plantou milho, da América Latina toda, né, até lá embaixo no Uruguai, Paraguai, Argentina, toda a gente já tem notícia que tem tido problema de enfesamento. Porque, de certa forma, nós temos enfrentado muita dificuldade com mudanças climáticas também, né? Isso vem... a gente não tem um padrão de quando é que vai ter uma condição mais ideal, em qual local que isso vai acontecer. Então, a gente acaba observando que tem uma sequência. Começou o problema mais sério no Sudeste e Centro-Oeste, foi lá para o Sul, esse ano está pegando no Mato Grosso, um pouco no passado já teve no Mato Piba. Às vezes você passa ali alguns meses, 2 meses, sem nenhuma planta de milho, e quando o milho é plantado de novo, aparece. Essa cigarrinha, ela estava presente, e enquanto ela estiver adulta, o patógeno está com ela. Não é fácil manter esse ciclo. Então, por isso que é importante quando a gente fala, vamos tentar ter cuidado com a questão das plantas de tiguera, né? Quebrar essa ponte verde. Se a gente conseguir lutar em cima disso, quebrar essa ponte verde, escolher cultivares mais adequados, que a gente sabe que não é fácil, que a demanda por milho é muito grande, mas as empresas soltam a lista, a Embrapa tem esforçado para cada ano soltar também uma publicação com uma listagem dessas cultivares. Então, tem aonde o produtor buscar essa informação e escolher uma cultivar adequada e também escolher produtos adequados para o controle, né? A gente fala que hoje qualquer produtor ele precisa só do planejamento. O planejamento vai ser essencial para ele cuidar bem de tudo. Gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Eu super agradeço. Foi um bate-papo muito bacana e muito informativo para o nosso produtor.